O pibão do Lulão, né? O pibão do Lulão. Aí você vai dizer assim, mas a gente não come PIB. Come sim. Sabia que a gente come PIB? Come sim. Por quê? Porque PIB é produto. E com o aumento do produto, há aumento do emprego. Havendo aumento do emprego, há aumento da renda. Claro que esse dado sozinho não diz muita coisa, mas não é ruim o PIB crescer não, galera. Para os padrões da economia capitalista. E um crescimento de 0,9 no trimestre, que já vem na sequência de um aumento de 1,8 do trimestre passado, já está dando para a gente aí uma projeção, tá, de mais de 3% de crescimento do PIB. Tá? É algo maravilhoso? É algo extraordinário? Não é, mas é algo importante. Importante. Primeiro porque crescimento econômico garante maior poder político para o grupo governista, o que diminui a pressão do centrão. Porque vamos entender uma coisa, tá, gente? O governo Lula fazendo a economia crescer, tá? Nós vamos ver rapidamente uma movimentação que eu venho anunciando aqui há muito tempo. Então, aquela galera que dizia, como é que o Lula vai governar com essa Câmara tão reacionária? E eu disse à época, calma. Se a economia andar, nós vamos ver PL, nós vamos ver PP, nós vamos ver MDB, sabe? Nós vamos ver essa gente toda caminhando cada vez mais para perto do governo. Porque essa gente não tem muita fidelidade ao Bolsonaro. Essa galera era fiel ao Bolsonaro enquanto o Bolsonaro tinha condições de ofertar a eles o que eles queriam. A partir do momento que não, e que eles fizerem um cálculo político, entendendo que é melhor se colar no Lula, essa gente se cola no Lula, sobe no palanque, beija, chama de meu rei, faz o que for. Tá? Essa é a característica desse centrão. Agora a gente tem que procurar entender o que explica esse crescimento do PIB. Primeiro, eu acho que o crescimento do PIB é bom. É bom, não é maravilhoso, mas traz um dado interessante. Agora, reparem numa coisa, eu venho dizendo há muito tempo, o gasto do governo é o que causa o maior impacto no crescimento da economia. E tanto isso é verdade que esses dados melhores do produto brasileiro são, na minha interpretação, diretamente relacionados com o aumento dos gastos do governo. Nós temos que lembrar o seguinte, gente. No final do ano passado, lá na PEC da transição, o governo Lula recebeu uma autorização para gastar. E o produto dessa autorização é a melhora dos indicadores econômicos. Então veja, se a gente for olhar, até julho a gente teve uma expansão do gasto na ordem de 8,7% do PIB. 8,7% do PIB. E o impacto é esse que vocês estão assistindo aí. Agora, o que eu chamei a atenção quando da aprovação do arcabouço fiscal é o seguinte, nós não vamos poder gastar isso no ano que vem. No ano que vem, no limite, a gente gasta 2,5% do PIB. E eu acho que não, tá? Deve ficar em torno de menos de 2%, 1,7%, 1,8%, porque a regra é 70% do crescimento da receita limitado, né? Aliás, 70% do crescimento da receita limitado a 2,5%. Essa é a regra do Haddad. Então nós não vamos poder, no ano que vem, gastar o que a gente está gastando agora. E por que eu tenho que chamar a atenção para isso? Porque esse dado é um dado importante do PIB. Mas para o PIB crescer, o governo tem que gastar. E, segundo o que a gente tem de previsão, tendencialmente cada vez o governo vai poder gastar menos. Eu estou otimista para a economia. Eu acho que esse ano, agora esses próximos meses até o final do ano, primeiro semestre do ano que vem, a economia deve aquecer ainda mais. A gente está esperando aí uma recuperação do mercado imobiliário, a gente está esperando aí uma maior redução da taxa de juros, um pouco de estabilidade política. Então, assim, o Brasil deve atingir bons resultados econômicos. Eu acredito que ainda melhores que esses que a gente está observando agora. Porque, gente, os resultados são bons. Por exemplo, foi divulgado na semana o desemprego. E o desemprego ficou abaixo de 8%. Já tem liberal em cólicas. Porque desemprego baixo significa aumento da demanda. Aumento da demanda significa investimento. E investimento significa aumento do produto, crescimento da economia. Por que eu digo que tem liberal em cólicas? Porque parte dos nossos liberais defende que a nossa taxa de desemprego tem que ser 9%. Porque abaixo disso aceleraria a inflação. Sim, essa gente é sociopata mesmo.
Então, assim, para que a economia funcione, alguns de nós vão ter que passar fome. É isso que eles dizem. Mas nós temos esse dado importante do desemprego. É o desemprego mais baixo desde 2014, minha gente. Ou seja, é o desemprego mais baixo da década. Da década. Aí para fechar uma década que a gente não conseguia um desemprego abaixo de 8%, que nem o IBGE nos informou agora na última semana. Então reparem, nós temos dados positivos, claro, relativamente positivos, que para mim positivo mesmo seria a expropriação da burguesia, a superação do capitalismo. Então, vamos falar assim, né? Relativamente positivos. Desemprego caindo, nível de atividade subindo. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui também mostra o nível de atividade da economia brasileira, que está em máxima histórica, em máxima da série histórica. Então percebam que, de fato, a gente tem bons dados para a economia. E aí o bolsonarismo furioso, porque o Bolsonaro jamais conseguiu coisa parecida, e até é engraçado, né? Cada vez que o Lula assume, vem a sorte, aí são as commodities, aí é a sorte do Lula. Não, é o gasto, né? É o gasto que foi autorizado pela PEC da transição, né? E um pouco mais de estabilidade política também colabora para o investimento privado. Mas reparem nessa outra informação aqui. Isso aqui é um comparativo, tá? Mostrando que o Lula transformou em déficit o superávit do Bolsonaro de janeiro a julho. Aí vamos entender algumas coisinhas. Primeiro, o tal superávit do Bolsonaro. O superávit do Bolsonaro, gente, só foi possível em função do desarranjo econômico. Então, a alta do dólar e a política de juros fizeram com que a gente conseguisse aquele dado de superávit do Bolsonaro. Agora, o que a gente está tendo com o Lula? Um déficit. A gente está tendo um déficit, o que significa expansão de base monetária. E por que eu trouxe esse dado aqui para vocês? Porque na mitologia liberal, expansão de base monetária, ou seja, déficit público, significa inflação. Agora, olha que coisa engraçada, né, gente? Enquanto a gente estava tendo um superávit lá com o Bolsonaro, nós estávamos sofrendo uma grave pressão inflacionária. Superávit, gente, significa redução de base monetária. Vamos entender o seguinte, quando o governo tem um superávit, ele está tirando dinheiro de circulação. Quando o governo tem um déficit, ele está colocando dinheiro em circulação. Então vejam como não faz sentido a explicação liberal. Enquanto a gente tinha lá com o Bolsonaro um superávit, a princípio era para não ter inflação, segundo a mitologia liberal. No entanto, nós tínhamos inflação. Agora, com Lula, que a gente está tendo um déficit, era para ter inflação. E, no entanto, nós estamos também com os índices de inflação cada vez mais controlados. Da mesma maneira que a redução da taxa de juros ainda não produziu impacto na inflação. E a explicação para isso é muito simples. A inflação dificilmente é relacionada com o déficit ou superávit do governo, né? A inflação que a gente passou aqui no Brasil é uma inflação derivada de um choque de custos. A gente pode até ter alguma pressão inflacionária em função dos últimos reajustes dos combustíveis, ou seja, mais um choque de custos, né? E os liberais continuam negando a realidade. Então eles começam a dar piruetas. Não, mas não tem inflação agora, mas vai dar. Um dia vai dar. Quem sabe no futuro. E aí quando der um dia de inflação, eles vão dizer, viu? É por causa daquilo lá. As explicações liberais são absolutamente fajutas. Eles têm que moldar a realidade, tá? Para que ela caiba nas suas explicações. Tá? Porque a realidade nua e crua é essa. Perfeito, gente? Então, eu queria deixar isso bem claro. A economia tá boa? Boa não tá, mas vem melhorando. Redução do desemprego, inflação controlada, crescimento do produto. As coisas vêm caminhando relativamente bem. Agora, as coisas vêm caminhando relativamente bem porque o governo nesse ano teve dinheiro para gastar. É fundamental, gente, que a gente entenda essa dinâmica, para que a gente não caia mais na mitologia defendida pelos jornalões, sabe? Essa política de austeridade fiscal, de superávit primário a qualquer custo. Dificilmente é desejável um superávit primário, gente. Tá? Dificilmente ele é desejável. E para uma economia que precisa crescer, para uma economia que tem baixo nível de atividade, o
déficit, ele é inclusive bem-vindo. Então, vocês viram ali, nível de atividade em máxima histórica, ao mesmo tempo que o governo constituiu um déficit. Tá? E tudo isso sem inflação. A única coisa que a gente está tendo com esse déficit é crescimento da economia, crescimento do emprego. Beleza, gente?